Todos os dias, em todos os lugares do mundo. Todos os dias, em todos os lugares do mundo, alguém desaparece. Milhares de pessoas que podem ter saído de casa por vários motivos e que têm o tempo correndo contra o seu encontro. Confira com a doutora Kelly César o que fazer em caso de desaparecimento e também como é feita a investigação para se descobrir o que aconteceu com quem sumiu de tudo e de todos. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com a minha amiga, a doutora Kelly César. Estava com saudade de você aqui no canal. Também tá. Onde vamos falar de um assunto que eu acho que impacta a todos nós, porque qualquer um pode ser um desaparecido ou qualquer pessoa pode estar em busca de alguém a qualquer momento. Estar vivo é você poder desaparecer. Eu acho que isso é sempre muito assustador, não é? Muito. Eu imagino a dor, só imagino, graças a Deus eu nunca senti, mas a dor de uma família que tem a notícia que alguém sofreu um homicídio. Mas pelo menos você tem um corpo para velar, você tem uma história para descobrir, você tem um crime a investigar. Qual é a dor maior na hora que você que conviveu e convive tão bem dentro dessa proximidade com famílias e amigos? É mais fácil o choro de uma mãe que encontra o filho morto ou o choro de uma mãe que não sabe o que aconteceu com o filho? Se é que existe comparação disso. Bom, primeiro quero agradecer de novo o convite. Sempre, a casa é sua aqui. Também estava com saudades. E realmente vim falar sobre um tema tão delicado, tão importante, pauta de tantas discussões, pauta de tantas questões para o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas. Respondendo o que você me perguntou, não há comparação. O choro de uma mãe com relação a um filho morto é tão triste e tão doído quanto o choro de uma mãe com relação a um filho desaparecido. A diferença é que uma sabe que aquela busca terminou. Sim. E a outra, ela vive o luto eterno até enquanto não se tiver uma resposta. Ou encontrando a pessoa viva, ou encontrando a pessoa morta. Porque, assim, o que acontece? O desaparecimento de pessoas, conceitualmente, é o quê? É a pessoa sumir, desaparecer. Sair das vistas daqueles que ela convive. Simplesmente ela deixa de existir naquele rol em que ela convive. Então, você fala, bom, e como é que a polícia atua num caso desse, se desaparecer não é crime? Mas a polícia tem que atuar. Por quê? Porque trata-se de pessoas e o Estado tem o dever de proteger a pessoa humana. Isso está na Constituição, isso está em legislação extravagante. Então, o Estado, a partir do momento que sabe que alguém desapareceu, tem que investigar o motivo do desaparecimento. Porque o desaparecimento ele pode ser de 3 formas. O desaparecimento voluntário, que isso ocorre quando a pessoa realmente ela quer sair daquele rol que a cerca, por inúmeros motivos. E isso engloba violência doméstica, isso engloba discussões familiares, uso de entorpecente, problemas psicológicos, a questão de gênero, a não aceitação, o preconceito. Então, a pessoa decide desaparecer daquele seio familiar, do âmbito do trabalho. Esse seria o desaparecimento voluntário, que muitas vezes, pelo trabalho da polícia, pela investigação que nós fazemos, nós realmente encontramos. Uhum. E a pessoa já nos informa, olha, eu não quero mais voltar, eu não quero mais conviver com aquelas pessoas, eu realmente fui embora.
Eu não estou desaparecida. Não estou desaparecida. Eu estou em fuga daquilo. Exatamente. Não quero mais aquilo. E isso, para nós, já faz com que, tendo essa notícia, encerremos as investigações, ouvimos essa pessoa, damos baixa nesse desaparecimento, porque toda vez que se registra um BO de desaparecimento, essa pessoa fica com, vamos dizer assim, a queixa do desaparecimento. Vive constando em tudo que você pesquisar o desaparecimento dela, até por uma questão de segurança. É congelado o CPF dela? Uma vez me falaram ele fica isso, eu não suspenso. sei se eu estou correto na palavra. Ele fica suspenso. Por exemplo, se eu desaparecer, o meu marido vai lá fazer um boletim de ocorrência, o meu CPF fica paralisado. Ele fica suspenso para que fazer. ninguém utilize, porque se alguém utilizar e for pesquisado, muito possivelmente está fazendo uso de um documento de uma pessoa desaparecida e que pode ter sido até vítima de um homicídio. Que tem vários, né? Vários Acontece, casos que, na verdade, sim. A pessoa não está desaparecida, ela está morta. Sim, sim. Ela não foi encontrada, ou foi sequestrada. Exatamente. E não desaparecida. O desaparecimento é a primeira rua que a gente entra. Isso. Para entender se para qual caminho que aquela pessoa de fato foi. Para qual caminho que ela foi. Como eu estava falando, temos o desaparecimento voluntário, nós temos o desaparecimento involuntário, que é quando houve um desastre natural, um acidente e aquela pessoa está sem documentação, até ela ser identificada, os familiares socorrida, os familiares não sabem dela, o que eles vão fazer? Um BO de desaparecimento. Quando a TAM caiu, o avião ali aqui na... Eu chamo de 23, mas não é na 23. Em Congonhas ali. Berta. Tinham pessoas naquele posto de gasolina. Exatamente. Que, em primeiro momento, ficaram desaparecidas. Porque elas não estavam dentro do avião, você não tinha nada que comprovasse. Sim. Porque uma pessoa também pode se utilizar daquilo para desaparecer. Também. E não ser uma vítima, de fato, de um acidente. Exatamente. Ou até querer embutir ali para ver se eu consigo algum seguro. Mas eu lembro disso. Inserir numa catástrofe, num evento natural. Então, esses seriam os desaparecimentos involuntários. Tá. Né? E aí nós temos os desaparecimentos forçados, que são exatamente aqueles onde a vítima, a pessoa desaparecida, que passa a ser vítima depois de um crime, ela é arrebatada. Ela pode ter sido sequestrada, ela pode estar sendo mantida em cárcere privado, ela pode ter sido vítima de homicídio, de latrocínio. Daquelas coisas de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, exatamente. As pessoas acreditam que a questão do tráfico humano é algo muito distante da gente. Não é? Não é. Eu, quando trabalhei no Departamento de Homicídios, na Divisão de Proteção à Pessoa, existia uma delegacia, existe até hoje, que trata-se do tráfico de pessoas, dos crimes contra a liberdade individual. E nós sabemos o quê? Que o tráfico de pessoas ele tem alguns objetivos. Ou é para exploração sexual, ou é para o comércio de órgãos, ou é para a exploração do trabalho, a condição análoga à escravidão. Isso pode ocorrer, sim. A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga quando nós falamos do tráfico interno de pessoas. O tráfico internacional é investigado pela Polícia Federal. Sim. Às vezes, a Polícia Civil do Estado vai investigar um tráfico interno e acaba se deparando com um tráfico internacional, e aí nós remetemos para a Polícia Federal. Mas, em regra, são essas três motivações. O tráfico de pessoas, só que eu gostei, só para a gente... Eu me lembro de uma vez, a gente conversando lá no DHPP, que vocês tinham feito uma batida e tinham encontrado, acho que eram uns bolivianos, sim, trabalhando dentro de uma confecção no centro de São Paulo. Isso. Fechados. Isso é um tráfico de pessoas. Sim, a partir do momento em que eles são retirados do país deles... Lá eles são desaparecidos. São desaparecidos. Se alguém deu o boletim de ocorrência. Mas eles acabam vindo de uma forma enganados, com promessa de trabalho, com promessa de uma remuneração ideal, com promessa de moradia, ou seja, eles acreditam que eles vão estar trabalhando legalmente aqui. Porém, quando chegam, eles são privados da sua liberdade, o passaporte deles é confiscado por aqueles que os escravizam, que geralmente são os próprios pares. Isso nós já verificamos, infelizmente. Como assim? São pessoas da própria comunidade
que Eu já viro sua vieram, isca. exatamente, já vieram nessa mesma situação e acabaram virando o predador, né? E vai buscar no país de origem mais pessoas para fazer com que fique na condição análoga à escravidão. Isso também na parte sexual também. Você tem o Também, tráfico de pessoas nós temos. na parte sexual, que geralmente assim, é uma menina que volta para o interior para pegar as primas, Sim, amigas, numa promessa falsa de vida nós de modelo. temos muito que nós vivenciamos naquela divisão. O tráfico interno com relação a meninos era um número muito maior. Meninos? Porque eram meninos que se identificavam como menina, aí é a questão de gênero, não eram aceitos pela família, eram segregados da sociedade. E ali eles tinham o sonho de vir para a capital, ou seja, São Paulo ou uma outra grande capital, e poder vivenciar com liberdade a escolha que ele havia feito. E, nesse meio, eles acabam sendo cooptados, porque geralmente é algum lugar muito turístico, questão de praia. Quando esse predador que arrebata essas vítimas para o tráfico da exploração sexual ou também do trabalho escravo, percebe essa fragilidade, essa vulnerabilidade, começa a fazer promessas, traz, inclusive prometendo a transformação, pagando cirurgias, pagando tratamentos estéticos. Você já vai criando uma dívida. E exatamente, aí ele fica preso nessa situação em que ele se coloca devendo não só os procedimentos, mas a moradia, a comida, e é explorado sexualmente para pagar uma dívida que não tem fim. Então, às vezes, na origem deles, eles entram como desaparecido, porque eles nem falam para o parente, para familiares, porque já que eles são segregados, não são aceitos, eles vêm. E nessa, lá no Mas estado eles estão que com boletim de ocorrência de origem, desaparecidos. exatamente, no estado de origem. Então, o trabalho da polícia com relação ao desaparecimento de pessoas é muito abrangente, porque às vezes nós estamos investigando um crime, como esses que nós mencionamos, a exploração sexual, a condição análoga à escravidão, e nos deparamos com pessoas que estão constando como desaparecidas na cidade de origem, no seu estado de origem. Então, nós fazemos toda a comunicação. Primeiro, nós temos que verificar a origem, da onde ela veio, para ver se realmente houve o registro ou não. Infelizmente, o registro, nesses casos, é muito pequeno. Tá. Porque, como eu disse, a pessoa já está longe da família, já está longe do convívio social, a ponto de ter aceitado essa situação. Ela já se distanciou Já foi antes. se distanciando. Não é que ela sumiu de um dia para o outro e preocupou alguém para isso. Quando ela está muito ligada ainda no âmbito familiar e social, aí sim, eles acabam registrando e a gente leva ao estado em que registrou e a cidade que registrou a notícia de que ele foi encontrado e já deixa de ser um desaparecimento. Um desaparecido começa no momento em que alguém acha que ele está desaparecido e vai à polícia fazer o boletim de ocorrência. Para a polícia, sim, a partir do momento do registro Sim. do boletim de ocorrência. Queria já entrar numa coisa que virou uma lenda urbana e que eu me deparo com isso muitas vezes aqui, sentado com pessoas, quando eu vou entrevistar, por exemplo, a mãe a Angelita, a mãe da Renata Miguel, foi uma das primeiras que me vem à cabeça, assim como outros, que a mãe chega na delegacia, vai e fala, pelo amor de Deus, minha filha desapareceu, e alguém fala, algum policial diz assim, tem que esperar 48 horas. Qual é a regra para a gente saber se a pessoa está desaparecida e que momento que a pessoa precisa ir à delegacia fazer o boletim de ocorrência? Para a polícia, não há regra e não há tempo. A partir do momento em que chega um familiar ou um declarante para registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento de alguém, a Polícia Civil tem que registrar. Não há o menor cabimento e não pode ser dito ao familiar que tenha que esperar sequer um minuto, que dirá 24, 48 horas. Realmente há uma crença, há infelizmente, profissionais que acabam, diante da história que é contada, orientando para que o familiar, antes de registrar, faça uma busca preliminar. Hoje, nós orientamos, como gestores da Polícia Civil, orientamos para que isso não ocorra.
Por quê? Porque nós temos que dar início à investigação. E, a partir do momento em que se registra o BO, é que se dá início. Claro. E não com um comunicado informal. Então, isso não pode acontecer. Eu oriento para que todos que estejam numa situação semelhante, que se dirigirem a uma delegacia, insistam efetivamente no registro. Considerando que hoje também pode se registrar pela delegacia eletrônica. Tá. Sem Mas é sempre melhor, problema. pessoal. A sensação que se tem é outra, né? Quando você outra, vai pra mas delegacia. pode ter certeza que o resultado é o mesmo. Tá. É o mesmo, que você também vai descrever as formas e as causas que fizeram você acreditar que aquela pessoa desapareceu do seu convívio. Porque eu digo o seguinte, quando a pessoa vai em busca da polícia, é óbvio que aquela pessoa desaparecida já saiu do seu cotidiano familiar. Da sua rotina. O que faz a pessoa perceber que alguém desapareceu é que aquela rotina foi quebrada. Sem dúvida. Seja ela qual for. Eu sou uma pessoa que antes eu respondia muito rápido o WhatsApp. Agora, por conta de eu gravar todo dia, é mais difícil. Tem pessoas que eu conheço que se eu mando um WhatsApp só me respondem no dia seguinte. Então, eu não ficaria preocupado. Quando você sai, então se a pessoa procurou, já saiu da rotina. Essa é uma pergunta, uma dica prática. Se alguém, pegar o exemplo da Angelita, se ela estivesse ouvindo aqui e a Renata tivesse sumido amanhã, e ela chegar numa delegacia e um policial falar espera 48 horas, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que insistir no registro. Ou vai para outra delegacia? Tem que insistir no registro. Hoje, com a possibilidade do boletim de ocorrência eletrônico, ela pode, pela internet, já fazer. Tá. Esse boletim ele vai ser encaminhado para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, para a delegacia da região onde a pessoa desapareceu ou foi vista pela última vez e para a delegacia da área em que ela reside. É melhor ir para a delegacia de desaparecidos do DHPP Não ou ali em São Bernardo que vocês têm também? Temos. Na verdade, você pode registrar o desaparecimento em qualquer unidade policial. Qualquer unidade. A pessoa vai para a delegacia especializada, e no caso de São Bernardo, nós estamos falando da Grande São Paulo, o DEMACRO, que é um departamento que cuida das delegacias da macro-região. Sim. Ali é o setor de homicídios que investiga o desaparecimento de pessoas. Por que a gente acaba orientando, eu digo a gente quando se está num plantão? Após o registro do boletim de ocorrência, em qualquer unidade policial, a parte pode ir até a delegacia especializada com esse boletim de ocorrência, levar uma fotografia atualizada e tentar descrever com maiores detalhes sobre o cotidiano dessa parte desaparecida, dando mais informações, passando mais características, sendo ouvida formalmente, porque a partir do momento em que se registra, se instaura um procedimento de investigação. Não é um inquérito policial ainda, é um procedimento de investigação. E esse procedimento, ele é formal. Então, as pessoas são ouvidas, se determina diligências em torno desse desaparecimento, se comunica vários órgãos. Então, por exemplo, se tratando de idosos, porque isso ocorre muito, idosos com a demência senil, com o mal de Alzheimer, ele sai de casa e não sabe voltar. E muitas vezes sai sem documento. E acaba tomando um rumo ignorado. Muitos acabam sendo encontrados até num perímetro próximo da residência, mas outros simplesmente somem, porque eles pegam ônibus, eles pegam o trem, eles pegam o metrô. Isso é assustador. Então, a gente orienta o idoso sempre com uma pulseirinha, com os dados gravados, uma corrente, eu falei, uma em Higienópolis eu vejo muito umas senhorinhas. Falei para minha mãe que eu vou pôr nela, ela ficou brava. Uma que é tipo o seu colar de um badge aqui, só que com o nome, com o endereço, com tudo. Algo que seja difícil dele tirar, né? É importante também, porque o idoso às vezes é um pouco rebelde, então ele acaba tirando quando é muito fácil. Mas um número de telefone, algo que possa fazer com que esse contato seja rápido. É melhor o número de telefone do que o endereço, né? Porque muito também melhor. Você pode pegar pessoas por aí com... Porque, ainda que você não saiba, se alguém se deparar com um caso semelhante, leve até a delegacia mais próxima. Chama um policial militar a viatura que mais próxima, 190, porque vai ser direcionado à delegacia, e na delegacia nós temos mecanismos de buscas. Geralmente, se esse
essa pessoa idosa já está há algum tempo, ou 1, 2, 3 dias, vai ter o BO. Caso não tenha o BO, pelo menos aquela identificação vai fazer com que a gente localize o familiar o mais rápido possível. Senão, nós temos outras formas de identificar essa pessoa, porque às vezes ele não sabe nem dizer o nome. Tem um desenho assim, das vítimas que desaparecem. A maior parte aí é assim, a maior parte é assado. E por quê? O que nós temos é que, realmente, a grande parte dos desaparecimentos ocorrem numa idade entre 7, 10 anos até 20 anos. Essa é a maior parte do número, da idade, da faixa etária de pessoas desaparecidas. Mas de 7 a 10 anos é diferente do 20 anos, não? Sim. São crianças que, na verdade, são roubadas dos pais? Ou que mesmo saem Fugiram de casa. mesmo. Tem. Nós temos casos. Então, assim, o registro das crianças desaparecidas, dos adolescentes, nos preocupa. Esse registro também tem que ser imediato e a polícia, obrigatoriamente, até versando em lei, é obrigada a deflagrar a investigação imediatamente. Não é 1 dia, 2, 3, é na hora. Isso já está descrito no Estatuto da Criança e Adolescente. As buscas têm que começarem a partir do momento em que se toma conhecimento. Então, esse número que eu falei é dos registros de pessoas desaparecidas, a faixa etária em que tem mais. Tá. Entre 7, 8, 9, 10 anos, falando de criança, até 20 e poucos anos. Esse é o maior número de desaparecimento, de registros de desaparecimento de pessoas. Quando falamos da melhor idade, das pessoas idosas, proporcionalmente é um número um pouco menor e o encontro também acaba sendo muito maior. Porque, falando do desaparecimento, voltando naquela questão do desaparecimento voluntário, eles ocorrem nessa faixa etária também, entre 7, 10 até 20 e poucos anos. A idade, a faixa etária da adolescência, ela proporciona muitas atitudes rebeldes e que acabam deflagrando o registro do desaparecimento, mas proporcionalmente ao encontro. Porque, assim, para a polícia, quando nós temos que ver a parte estatística, nós temos que computar não só o número de desaparecimentos registrados, mas também o número de encontros. E é bom o número? O número de encontros é bom. Hoje, nós temos a faixa de 60%, 65% de encontros. E mais vivas as pessoas? Sim, de encontros efetivos. Não, assim, ninguém sequestrado? Nada, nada. De homicídio, que se torna homicídio, é menor o número? É bem menor o número. Muito menor. Eu não saberia te falar em porcentagem, mas é muito menor. Casos em que o desaparecimento resulta no encontro de um corpo, geralmente você tem que traçar o perfil dessa pessoa desaparecida. E nós nos deparamos com perfis já suspeitos de que pode ter acontecido algo mais grave. Como a gente fez o caso do Iago, por exemplo. Exatamente. Então, assim, você faz o caminho de volta. Quando ela foi vista pela última vez? Aonde ela estava? Qual foi o último contato? Com quem ela estava? Quais as pessoas que ela costumava se relacionar? Havia algum desafeto? Havia alguma questão financeira, econômica, dívida? O uso de entorpecente, infelizmente, é uma das maiores causas do desaparecimento de pessoas. Esses craqueiros todos que a gente vê, muitos deles são desaparecidos? São, sim. Os familiares registram o boletim de ocorrência de desaparecimento. Ai, quando há uma grande operação, principalmente em lugares onde eles têm uma concentração grande, você acaba encontrando muitos que já têm o BO de desaparecimento até de anos. E é notificada a família, é feito o boletim de ocorrência de encontro para que até mesmo o banco de dados, né, que nós temos um banco de dados nacional de pessoas desaparecidas, as polícias do Brasil todo abastecem esse banco, a Polícia Civil tem um banco também, com fotografias, para que a gente até possa fazer essa divulgação. O divulgar é muito importante, né? A gente sempre
agradece quando a mídia faz essa divulgação, quando tem esse espaço como o seu para falar sobre a questão do desaparecimento de pessoas, porque são problemas que envolvem, como a gente fala, são problemas que envolvem uma gama multidisciplinar. Nós temos questões sociais, nós temos questões culturais, sexuais, nós temos questões econômicas e nós temos questões políticas. Então, nós temos quatro pilares, né, que nós focamos uma investigação. E a investigação é aquilo que eu disse, desde traçar um perfil dessa pessoa desaparecida, não só dela, mas também um perfil familiar. Eu me lembro que, quando eu estava lá na Divisão de Proteção à Pessoa, eu tinha a Delegacia de Pessoas Desaparecidas no mesmo corredor que a minha sala, e a colega que lá era titular, a doutora Maria Helena. Que, aliás, tem esse livro. Que, aliás, tem um livro. Já entrevistei a doutora Maria Helena, é a mulher rosa, Isso. Porque ela é tudo rosa. Doutora Maria Helena hoje... Desaparecimento de pessoas sobre a ótica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Exatamente. A doutora Maria Helena hoje é uma delegada de polícia aposentada, mas, à época, quem trabalhamos juntas, ela estava à frente da titularidade dessa delegacia. E eu convivi muito com ela. Tanto que esse livro eu acabei prefaciando, porque acabei me identificando muito com as questões do desaparecimento. E eu me lembro de um caso emblemático que nós tivemos lá, que foi registrado como desaparecimento de pessoa. O marido, que havia registrado o desaparecimento da esposa, dizendo que ela havia saído para trabalhar e não havia voltado, e que não tinha motivo algum para que ela tivesse voluntariamente desaparecido, mas, ao mesmo tempo, ele deixava no ar que pode ser, quem sabe, ela tenha ido embora, mas ela tinha filhos. Então, você deflagra essa investigação, começando pelo perfil dessa pessoa desaparecida, pelo perfil desse marido, pelo perfil do contexto familiar, da relação dela com os filhos. Então, eu me lembro, a doutora Maria Helena chamou todas as colegas de trabalho dela, ouviu todo mundo. As colegas haviam dito que ela estava num momento conturbado do casamento, que ela já havia falado de separação, mas ela tinha filhos pequenos. E, em algum momento, uma das amigas disse, olha, inclusive a sogra, mãe do marido, não aceitava essa separação, porque ela tinha muito medo de ficar longe dos netos. Era uma coisa assim absurda. Essa sogra era muito emocionada toda vez que falava numa eventual separação. E aí uma outra amiga falou, mas o dia que ela desapareceu, ela me disse que a sogra viria buscá-la no trabalho para que elas fossem ver uma casa para alugar, porque até então a sogra, tão resistente à separação, passou a apoiá-la. Porém, disse, olha, mas eu quero que você fique com as crianças numa casa próxima, eu vou com você, vamos alugar a casa, para que você fique com as crianças, para que meu filho possa ter o convívio, até natural. Sim. E essa colega de trabalho passou essa informação. E nós fomos buscar câmeras, imagens, e, de fato, ela havia encontrado a sogra na porta de um banco, porque a sogra, além de alugar a tal casa, iria abrir uma conta bancária, poupança para os netos. Então, marcaram num banco, mas não entraram no banco. Aí abriu uma poupança, mas não entraram no banco. E, assim, nós fomos rastreando o caminho e chegamos numa residência que a sogra havia alugado. Nesse meio tempo, foi ouvida a sogra, o marido dela, o sogro, que não era pai do marido da vítima. E nós começamos a ver que realmente algo errado havia acontecido. Essa moça não havia desaparecido simplesmente e nem tinha sido arrebatada por uma outra questão. E nós chegamos nesse imóvel, nós pedimos, aí já se instaurou inquérito, deixou de ser só um procedimento de investigação, quando nós vimos que poderia ter uma outra motivação. Que o fim estava próximo e a coisa era bem diferente. Solicitou-se quebra de sigilo bancário, telefônico do marido, da mãe do marido, da tal sogra.
porque eles passaram a ser realmente suspeitos de um possível homicídio. Sim. E quando chegamos nessa casa alugada, porque nós conseguimos saber que essa senhora, a sogra, havia alugado esse imóvel, havia contratado pedreiro para uma suposta reforma. No momento em que chegou-se na casa, uma casa sem móveis, não habitada, porém com uma marca de cimento no chão muito Fresca. recente. Perguntas para vizinhos, barulho, sim, de obra, alguém viu algo? Ninguém viu, mas achavam estranha a movimentação. Muitos sacos de areia, muitos sacos de cimento, muitos sacos de terra. Muitos sacos de terra haviam saído de lá. Saiu terra para alguma coisa encher aquele espaço. Conclusão, a moça havia sido enterrada pela sogra, pelo sogro. E pelo marido? O marido, não. Ele realmente não participou, ele realmente foi atrás de um boletim de ocorrência de desaparecido. Porque isso eu falar, tem muita gente também que se utiliza desaparecido Sim. como uma forma de maquiar um outro crime para ficar perto da polícia para saber o que está acontecendo. Geralmente são aqueles que estão envolvidos no crime. Sim. Né? No que caso, esse marido não. Foi o que nos surpreendeu, porque nós, até metade da história, acreditávamos que ele estaria envolvido, sim. Mas não. E essa sogra confessou, porque também as provas eram cabais. Através da quebra de sigilo telefônico, bancário, ela comprou material de construção, ela contratou o pedreiro. E o pedreiro disse, não, ela me contratou para abrir uma cova. E ela morreu como? Ela morreu asfixiada. Ou seja, quando ela vai para essa casa, ela já ia morrer. Então era super premeditado. Exatamente. Eles levaram ela até a casa, a agrediram com golpes na cabeça, com uma enxadada, e lá ela morta foi enterrada viva. E essa sogra confessa o crime, mas justifica. Eu fiz isso porque ela queria me deixar longe dos meus netos e eu não vivo longe dos netos. Agora ela vai ficar longe dos netos. E agora ela está longe. Está longe, né? E ficará assim que talvez permaneça. Talvez os netos não queiram mais ela perto de nenhum. Então, esse foi um caso bem emblemático. Iniciou-se a investigação na Delegacia de Pessoas Desaparecidas. O que acontece? Qual o procedimento? Quando, na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, você suspeita que pode ter havido algum crime, principalmente o homicídio, já se encaminha para a divisão de homicídios. E lá ele instaura o inquérito e segue a investigação. Então, eu lembro a doutora Maria Helena falava assim, nossa, praticamente a Delegacia de Pessoas Desaparecidas esclareceu um homicídio, mas, estatisticamente, quem acaba esclarecendo esse homicídio era a divisão de homicídios, no caso da Delegacia Especializada. Na Grande São Paulo, como a seccional de São Bernardo, o setor de homicídios também abarca a investigação do desaparecimento de pessoas. Tudo também dentro do mesmo DHPP ali, sim, né? Você tem uma lógica ali. O outro caso icônico disso foi a ameaça Nakashima. Sim. Que ela começou como uma desaparecida lá em Guarulhos. Exatamente. Daí veio eles acabaram vindo, a família acabou vindo para São Paulo, porque lá não estava acontecendo nada. E é o doutor Olim, né? Que ele era o titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Ele falou até uma frase para mim, que ele falou assim, quem desaparece é pobre, rico vai para Nova York. É verdade? A classe social da pessoa, quando ela desaparece, ela está mais ligada a um homicídio ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, e também nós não temos esse tipo de estatística. Para ver nesse ponto. Porque o desaparecimento ele pode ocorrer em qualquer classe social. Sim. Nós tivemos um outro caso emblemático, e esse senhor não foi encontrado até hoje, que eu saiba, de um médico de um estado do Norte e Nordeste que veio participar de um congresso aqui em São Paulo. A doutora Maria Helena também ficou com essa investigação. E ele, no trajeto pós-congresso, hospedagem e para voltar para o estado de origem, ele desapareceu aqui na capital. Incessantes buscas foram feitas, até utilizando os cães farejadores, porque a Guarda Civil Metropolitana aqui da capital e outras da Grande São Paulo possuem cães farejadores para o encontro de pessoas desaparecidas. Alguns cães já são treinados para o encontro de cadáveres, né? Como cada
cão tem uma, vamos dizer, especificidade são de treinados farejadores. para Explosivo, drogas, droga, cadáveres. E tem esses cães que são treinados. E a doutora Maria Helena até utilizou para fazer o trajeto desse médico. Faz para ir vendo se ele entrava em algum lugar. O trajeto dele ter saído do hotel que ele estava hospedado até aqui próximo, na Avenida Paulista. Ele deixou tudo no hotel. Imagina-se ter sido realmente um desaparecimento voluntário. Imagina-se. Mas deixar tudo, não? Mas deixar tudo, exatamente. Ele deixou o telefone, documento, tudo. E desapareceu. Pelo o rastreamento, né, do farejamento dos cães, o último rastro dele seria numa plataforma de metrô. E que eu saiba, até hoje, esse caso não se esclareceu. Tem os cães farejadores e hoje a polícia pode ser utilizada de outros cães farejadores. Por mídia social, sem dúvida, câmera, sem dúvida. Toda a tecnologia. Por exemplo, o Waze da vida usado, ou quando Uber. A pessoa desaparece com o carro, Sim. Quando ela desaparece com o celular. Vocês conseguem... Isso tem ajudado mais? Muito. O reconhecimento facial também nos auxilia. Eu ia perguntar, já tem esse reconhecimento facial bom? O reconhecimento facial, com as câmeras pela o reconhecimento cidade? facial já é uma ferramenta utilizada pela Polícia Civil nos casos de diversos crimes, para investigar ou mesmo já para identificar o autor. Então, nos casos de homicídio, nos casos de agressões, aonde tiver uma imagem dos roubos à residência, aonde tiver uma imagem de uma resolução de média para boa, nós temos essa ferramenta que traz a identificação de pessoas semelhantes àquele rosto. Aquele rosto. E aí, por exclusão, nós vamos chegando efetivamente naquela pessoa que foi o autor de algum crime. No caso de desaparecimento, as imagens nos ajudam a traçar a rotina, a traçar o trajeto que essa pessoa até o momento que ela some. Sumiu da onde, efetivamente? Eu tenho gostado que eu tenho entrado em um monte de Uber com câmera. Estou achando tão bom isso. Eu acho. É para a segurança do motorista, para a segurança da sociedade em geral. Mas eu quero câmera no meu carro. Falando em câmeras, é importante... Vocês conseguem ter rápido acesso às imagens? Porque eu não sei se você viu esse caso do menino Davi, do Rio de Janeiro, que sumiu ali na praia da Barra da Tijuca. E uma das coisas que mais é apontado pela família, inclusive pelas pessoas que estão ali apoiando, é que as câmeras de segurança da área não são entregues para a polícia. Existe essa ajuda rápida entre câmeras que são do governo ou da prefeitura para a polícia poder agir? Existe. Aqui eu posso te dizer que existe muito rápido. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Em São Bernardo, que é onde a seccional também existe. A seccional de São Bernardo também abrange a cidade de São Caetano do Sul. Lá é um exemplo de monitoramento, de câmeras de reconhecimento facial. É um exemplo de base de monitoramento onde você tem guardas civis metropolitanos 24 horas monitorando a cidade. Nós falamos que lá eles têm uma muralha de segurança. E quando a Polícia Civil necessita de alguma imagem, ou para verificar um roubo, ou para verificar uma agressão que tenha ocorrido na via pública, ou até mesmo um acidente de carro, prontamente a base da Guarda Civil Metropolitana, esse centro de gerenciamento das imagens, encaminha para o delegado. Inclusive, durante a noite, madrugada e finais de semana. Às vezes, os colegas que estão de plantão precisam de uma imagem para ter certeza se vão proferir uma voz de prisão em flagrante ou não, para saber a dinâmica de algum evento. Isso tem nos ajudado muito, até para a decisão do delegado de polícia no momento da lavratura das ocorrências. Então, o que é importante? Que todo o Estado, todas as cidades invistam nesse monitoramento. E aqui, na capital, nós temos, sim. E o acesso não é difícil para a polícia. Você basta oficiar e solicitar essas imagens, eles prontamente, o metrô encaminha, a Polícia Rodoviária Federal, as rodovias, né, a Polícia Rodoviária Federal faz essa ponte para que a gente consiga
a obtenção dessas imagens. Recentemente, nós tivemos um roubo a carro forte na Imigrantes e imediatamente as imagens foram passadas para a Polícia Civil. Estamos investigando para sabermos a dinâmica, de onde veio, de onde saiu. Que eu me lembro de um falso sequestro que a gente estava vendo. Vocês conseguiram a câmera em 2 minutos. Sim, em 2 minutos. E você estava me mostrando, assim, vocês conseguiram mostrar que, inclusive, era um falso sequestro pela dinâmica que dava para se ver pelas câmeras ali. Tem os desaparecidos frequentes, principalmente quando são crianças que fogem de casa, ou por drogas, tem essa... Bem a parte dos adolescentes, né? Os adolescentes, geralmente, quando desaparece uma vez, desaparece 2, 3. Há muito relato da mãe, fala, olha, mas ele já desapareceu uma outra vez, ficou 2, 3 dias, ficou uma semana, ficou um mês... Tudo muito relacionado com o uso de entorpecente, com a exploração sexual, mas isso não é motivo e nem justificativa para não registrar. Então, que se registre 1, 2, 3, 4, 1000 vezes, que se encontre o mesmo número de vezes, mas precisa ter o registro, a polícia precisa saber, o Estado precisa saber, porque pode ser que em uma dessas vezes ela não volte. E aí nós temos um fio da meada. Sim. Porque se já tivermos outros que ela foi encontrada de que forma? Aonde? Então, é um ponto de partida para uma investigação de um crime de um eventual crime mais grave. Como é o reencontro? Muitas vezes emocionante. Eu já presenciei alguns, né, naquela delegacia de pessoas desaparecidas, com relação a pessoas de idade. Tivemos um caso lá de anos, uma pessoa de idade com mal de Alzheimer, que não lembrava nem o nome, e ele estava acolhido numa casa de repouso, no interior de São Paulo. E existe também esse banco de dados, é feita a coleta de impressões digitais, é feita a coleta de DNA. Nas casas de repouso é feito um monitoramento, o Instituto de Identificação vai até lá para confrontar as impressões digitais. Às vezes, pessoas que estão hospitalizadas há muito tempo não têm condições de ter alta, não têm para onde ir. O serviço social de alguns hospitais públicos também procuram, fazem esse confronto. E quando essa pessoa é encontrada, ou seja, identificada, e depois verificado que existe um BO e essa família é noticiada e é proporcionado esse reencontro, é extremamente emocionante. Às vezes, até essa pessoa desaparecida não tem condições de sentir esse reencontro porque ela nem lembra. Né? Mas a pessoa que procura sabe. Mas a pessoa que procura sabe. E o que nós percebemos? Que aquela dor do desaparecimento, ela se esvai. E isso você observa nos olhos. Porque aquele que tem a dor de ter um ente querido desaparecido demonstra no olhar a tristeza. É porque é o não saber o que está acontecendo. É você não... É a dúvida. Não conseguir descansar, porque você não sabe se a pessoa está com fome, com frio, com medo, sendo sofrendo, bem tratada ou maltratada, sofrendo, com saudade de você, te chamando ou não. Mas também tem os reencontros onde deve ser triste você perceber que a filha fala para a mãe, eu não quero você. Isso vocês viram. Eu ia mencionar. Várias vezes isso aconteceu. Ou então, vítimas de violência doméstica. Eu fui embora porque você me agredia, eu fui embora porque eu sofria, eu fui embora antes que você me matasse. Aí vira um outro inquérito, não? Aí, se realmente foi por conta dessas questões, sim, vai se apurar. Porque pode ser uma criança pode falar assim, porque eu estou sendo violentado pelo meu padrasto, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe. O abuso sexual. E ali vira um outro história. E ali vira um outro inquérito, porque sim, para apurar o algoz, o lobo mau pode estar procurando o chapeuzinho de volta. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Essas questões, quando envolvem crianças e adolescentes, que obrigatoriamente você tem que deflagrar uma investigação imediata, é justamente por isso. Porque muitas vezes elas são levadas ou elas fogem e se tornam desaparecidas para sair daquele círculo de violência, de abuso, de maus tratos, de questões até sociais, de passar fome, de passar frio, de não ter
apoio familiar nenhum, às vezes filhos de usuários de entorpecente que são deixados em casa com a porta trancada sem ter o que comer enquanto os pais foram buscar a droga. Então, essas crianças acabam entendendo, achando que ir embora é a melhor solução. Tem lugar seguro? Assim, eu digo o seguinte, as pessoas sentem, e às vezes, assim, escola, tem algum lugar que realmente as pessoas, ou é importante criança, aquilo, pai e mãe sempre... Porque tem crianças que somem porque elas são levadas embora por alguém. Sim. Os pais têm que estar ligados o tempo inteiro. Sim, sem dúvida. Para não ter um filho desaparecido. E isso não impede que qualquer pessoa do círculo social também observe. Por exemplo, em se tratando de adulto, ela vai trabalhar todo dia, essa pessoa. Então, ela tem o seu horário, ela trabalha, ela não falta, ela é assídua. Mas um dia ela não foi. Entra em contato com a família diz, olha, ela saiu daqui para ir trabalhar. Então, aquele que deu falta é que acendeu a luz. E, às vezes, até auxilia a família, porque a família falou, não, ele não avisou nada, disse que ia trabalhar, mas não voltou, mas pode ser que esteja no trabalho ainda. Então, assim, com relação à escola, com as crianças, óbvio, hoje a grande maioria faz o contato com os pais, porque a criança não chegou até a aula. Ou para saber se está doente, ou para saber se não está cabulando essa aula. Sim. Ou já é uma luz, se pode ter acontecido alguma coisa nesse trajeto, se não é os pais que levam, mas nós sabemos que também, às vezes, o pai e a mãe deixam na porta da escola e eles acham um subterfúgio para não entrar. Enfim, são várias questões. A porta de entrada para o registro de um boletim de desaparecimento pode ser vários lugares. A escola, o trabalho, não só o âmbito familiar. A rua. A rua. Todos os lugares. Aquelas atualizações físicas são importantes. São. Que eu digo que é pelo computador, né? Que você vai envelhecendo a pessoa. O Departamento de Homicídios aqui, né, do Estado de São Paulo, tem um laboratório de arte forense onde é feito o envelhecimento da pessoa, principalmente quando ela desaparece criança e muito nova e perdura esse desaparecimento por alguns anos. É óbvio que as feições mudam. Isso indubitavelmente. Ainda mais de criança que sabe com 7 anos. Então é feito esse retrato, é um retrato falado, mas com o mecanismo tecnológico você faz a progressão de idade. Sim. Né? Até mesmo porque caso tenha sido vítima de um homicídio, nós temos, e de um cadáver não identificado, nós temos pelo menos a progressão da idade, que as feições poderiam estar de determinada forma. Sim. Isso também é uma tecnologia e é uma das ferramentas que a Polícia Civil tem. Existe um dia a dia na investigação. A gente está aqui com o William também, que é um policial ali da sua equipe. Sim, o William trabalha na Seccional de São Bernardo, é um policial civil. Ele tem as funções dele administrativas dentro da administração da Delegacia Seccional de São Bernardo, mas nos dias em que ele tem de folga dessas atividades... Ele trabalha mais... Ele voluntariamente trabalha no setor de homicídios. Entrega para a sociedade essa parte investigando como as é pessoas investigar um desaparecimento? Por onde começa? Vamos lá. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Investigar um desaparecimento não é fácil. A doutora já deixou muito claro aí, né? Explanou muito bem sobre o assunto, mas, na prática, você tem que se atentar a pequenos detalhes. É o que eu faço. O que acontece? Quando eu decidi me voluntariar para fazer esse serviço, eu falo voluntariar porque nós temos o setor de homicídio de São Bernardo que cuida dessa parte. Entretanto, os policiais acabam ficando sobrecarregados porque eles têm os homicídios para investigar e também acumulam os desaparecimentos. Então, falei, olha, eu acredito que eu tenho como auxiliá-los nesse sentido. E eu falei, olha, a partir de agora, pode deixar que os boletins de ocorrência de desaparecimentos eu vou cuidar. Falei com o nosso chefe na seccional, né, primeiramente pedi a permissão para a doutora, inclusive, todos ficaram muito felizes. Falei, olha, interessante a sua iniciativa. Meu chefe falou, interessante você ir até o DHPP, converse com o pessoal lá do DHPP, da Delegacia de Desaparecidos, eles vão te passar uma orientação de como fazer, porque eu tinha vontade, mas não tinha expertise. Sim.
Fui até o DHPP, atualmente a Delegacia de Desaparecidos é comandada pela doutora Bárbara. Todos me atenderam de uma forma excepcional, pessoas maravilhosas, profissionais excelentes, me deram uma aula sobre como investigar, como atuar nesse sentido. Saí de lá muito empolgado e peguei meus primeiros boletins de ocorrência. Qual foi a minha primeira preocupação? O atendimento à família. O que acontece? A pessoa hoje ela chega na delegacia, ela registra o boletim de ocorrência. Ela tem um tratamento do policial que vai registrar o boletim, vai fazer as perguntas primárias. Na sequência, ela vai embora com o boletim para casa e vai aguardar a investigação. O que eu adotei como base na investigação? Assim que chega o boletim na minha mão, eu faço a diligência até a casa da família. Eu faço questão de pegar os detalhes com o familiar. Por 2 motivos. Primeiro, porque, para mim, o papel é muito frio. E, às vezes, você tem informações ali que não são suficientes. Em segundo, porque eu tenho que desconfiar que aquela pessoa pode ter saído da casa por motivo de um crime. Então, eu ir até o local me dá um panorama do que pode ter acontecido. Se for uma saída voluntária, se pode ter acontecido um crime que motivou aquela saída. Então, a diligência até o local me dá essa noção. A partir dali, eu vou seguindo os passos. O que eu faço? Eu, de posse da foto da pessoa, vou em locais que ela frequentava, através de indicação de parentes, de amigos, familiares. Ele costumava frequentar a padaria X, eu vou na padaria. Ele frequentava o cabeleireiro. E em cada local eu vou pegando uma informação diferente. Algumas investigações são solucionadas rápido, outras demoram mais. Cada uma tem a sua peculiaridade. Mas, no meu caso, especificamente, a atenção ao familiar, aquele que sente a dor, para mim, foi o que me motivou a fazer esse trabalho. E a alegria de encontrar o desaparecido. Qual que foi o caso mais icônico para você? De tempo que as pessoas estavam procurando e você encontrou? E como que você encontrou? Tem 2 casos específicos, um com final feliz e um nem tanto. Mas com final? Com final. O do final feliz foi uma moça que desapareceu. A família já tinha procurado, inclusive, a imprensa. E a imprensa, nesse caso, até ajuda bastante, né, divulgando... Mídia social também, a gente divulgar, isso é sempre bom, tudo né? Isso ajuda bastante. E, em princípio, tinha-se uma suspeita de um caso de violência, mas logo na sequência foi descartado. De acordo com uma informação que nós obtivemos, nós começamos a diligenciar num local de usuários de entorpecente. Alguém tinha comentado que ela poderia estar lá. Em princípio, era uma informação que não teria se dado muito valor. Mas, no meu caso, eu falo, toda informação para mim tem valor, independente de qualquer que seja. Eu falei, vamos checar? Fomos até o local e, após algumas buscas, a gente se deparou com a moça. Completamente desnorteada, devido ao uso dos entorpecentes. Ela não sabia quem ela era, ela não sabia o que ela estava fazendo lá, ela não sabia como ela tinha chegado naquele local. E já fazia quanto tempo que ela estava desaparecendo? 3 dias que ela estava naquela situação. Tá. E nós procurando, em diversas vertentes, diversos locais. E levar ela de volta e apresentá-la para os familiares na delegacia é algo que não tem preço. Já o outro caso, um pouco diferente. Uma moça saiu para trabalhar, não chegou até o serviço. Os familiares comunicaram, fizeram o boletim de ocorrência do desaparecimento. Eu fui até o local, fui até a casa dela para ver o que eu conseguia coletar. Em princípio, recebemos informações que ela teria falado com o ex-marido. Dali, focamos as investigações no marido. Para resumir a história, foi encontrado o corpo dela, porque o próprio marido indicou que teria matado ela por asfixia e abandonado o corpo na beira de uma rodovia. Foi o caso que nós fizemos, Beto. O caso da enfermeira. O caso da enfermeira, sim. Começou como um desaparecimento. Eu estava conhecendo esse caso, assim, ali. O caso da enfermeira. Tem aqui no canal esse caso, gente. Sim, esse caso para mim foi bem marcante. Porque, em princípio, a gente acredita que a pessoa vai estar bem, né?
Por mais que você tenha que É trabalhar... porque você começa a se envolver também, né? Com a dor da família, com a dor do familiar. Exatamente. Por mais que a gente tenha que trabalhar com todas as hipóteses, mas a gente sempre acredita que você vai encontrar a pessoa bem. E você encontrar um corpo sem vida é muito frustrante. Imagina. Mas pelo menos encontrou. Eu acho que aquilo que a gente Sim. estava falando, a ausência do fim, a ausência de você poder chorar. Por exemplo, a Elaine está passando ali. A Elaine, que é a mãe da Tainá, ela está em busca da filha dela, está sendo um inquérito totalmente bem costurado pela Delegacia de Homicídio de São Paulo por conta das provas periciais. Mas o corpo não se sabe onde está. Isso é muito E ela não tem onde chorar. Ela não tem aquele findar da vida. O ser humano, ele precisa. Nós de somos fim. feitos de ritos. Nós somos feitos Precisamos. de ritos, exatamente. Nós precisamos celebrar o nascimento, nós precisamos ter um velório para nos despedirmos dos nossos entes queridos. Isso é muito significativo. Total. E a polícia, ela pode ser que tecnicamente não aparenta se preocupar com isso, porque nós temos diversos casos. Nós, inicialmente, não podemos ter o envolvimento emocional, nós temos que ter o comprometimento técnico para dar essa solução, mas somos seres humanos. Como o William falou, não tem como não nos envolvermos, não tem como deixar de nos emocionar, e não tem como não nos envolver com aquela dor Sim. de um familiar, de um desaparecido. E o que nós queremos? Esclarecer esse desaparecimento. Seja ele com uma boa notícia ou uma má notícia, mas nós queremos esclarecer. Mas nós nos solidarizamos. Eu tenho esse lado profissional muito humano comigo. E eu acredito que o universo conspira de atrair pessoas semelhantes para trabalhar com a gente. Eu acho que é isso que é o grande diferencial. Quando você tem, eu acho que médicos e policiais, eles não podem nunca deixar de serem humanos. Não. Porque foi pelo humano que vocês engataram Exatamente. nessas profissões. Eu digo, por exemplo, outro caso que me veio à mente, o Maníaco do Parque. Sim. Quando é encontrado aquele cemitério terrível, pelo menos Sim, para as famílias sim. que buscavam as suas que sumiram, meninas, as suas mães, as suas filhas, suas amigas, suas primas, que sumiram no metrô, que sumiram voltando de um trabalho. Pelo menos ali você conseguiria passar a buscar por justiça, porque até então você não tinha... O objetivo passa a ser outro. Não mais o encontro você da chora pessoa. o luto. Exatamente. E ali começa a luta. Mas pelo menos se findou essa busca, que deve ser Terrível. Uma coisa. Terrível. Tem um livro que é o Rebentar, que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas que é o livro Rebentar do Rafael Galo, um autor brasileiro, que ele fala, ele põe em primeira pessoa uma mãe que perde o filho num shopping em Cubatão. Nossa. E como viver? E anos que se passam, e a única coisa que a vida daquele casal passa a ser a busca pelo filho. Passa a ser um objetivo de vida. E aí você não sabe nunca o que acontece. Então deve ser... eu acho que você nem dorme mais. Você só descansa porque o corpo precisa descansar, mas dormir, você não dorme esperando sempre aquela ligação. E o seu emocional eternamente deve ser abalado. terrível. Doutora Kelly, minha querida, esse livro, Arrebentar, do Rafael Galo. Eu gosto muito desse livro. Você tem mais algum ponto de desaparecidos ou que você deixaria de mensagem para as pessoas? Eu acredito que nós esgotamos, né, sobre o tema com relação ao trabalho da Polícia Civil, né? Que esse é o objetivo da minha vinda aqui, representar uma instituição, falar sobre o como Lá em São a polícia Bernardo você estava falando de números bons. Sim. Está caindo o número de desaparecidos, Está por caindo. quê? O que acontece? As pessoas estão saindo O registro de um ano para o outro, ou seja, 2022 para 2023, teve uma pequena queda, o registro dos BOs de desaparecimento de pessoas. Um número total. Porém, com relação ao número do registro do ano de 2023, nós tivemos um número bem grande de encontros, principalmente a partir do momento em que o William que bom, William. Participou dessa missão. A pandemia, as pessoas desapareceram menos ou desapareceram mais? Menos. Porque daí também teve muita violência interna, em casa não fugiram, as pessoas não Teve fugiram. o confinamento. O medo do confinamento e da pandemia deu uma
diminuída. E até mesmo dos registros dos boletins de ocorrência, porque as pessoas nem saíam para registrar. Né? Nem saíam para registrar, por isso que, no período da pandemia, se fortaleceu a delegacia eletrônica, a Delegacia de Defesa da Mulher também eletrônica. Sim. Tudo isso foi fortalecendo por conta do isolamento social. Mas nós observamos que o desaparecimento em si tem uma queda quando você traz mais informação, quando você divulga mais, quando você informa mais. Todo o conhecimento faz com que as pessoas se tornem mais diligentes, mais efetivas e acaba diminuindo um pouco esse número. Então, quando eu falo que existem questões sociais para um desaparecimento, e é a partir daí que é o âmbito familiar, e é por isso que as pessoas têm que entender que, com filho adolescente, uma criança, às vezes, uma desavença faz com que ela saia de casa. Sim. E aí começa a questão do desaparecimento. Então, o número de registros cai, acredito que por essa conscientização e porque, efetivamente, não tem havido mais esse desaparecimento voluntário como uma forma de sair de um vínculo de violência, de uma roda de violência. Então, hoje a criança sabe que pode chegar na escola e falar. Sim. Hoje a criança e os adolescentes sabem que podem recorrer a algum órgão e denunciar, e que eles vão ser acolhidos e que alguma coisa vai ser feita. Ele não precisa fugir de casa. É isso que as pessoas têm que entender, que pode ter o acolhimento. Então, aqueles que, por algum motivo, seja ele mais grave ou menos grave, procure ajuda. Né? Não queira simplesmente sair de casa e sumir. Procure ajuda. Aonde ele entender que ele vai ser acolhido, até mesmo na polícia, Sim. numa delegacia de polícia, procure ajuda. E aqueles que, porventura, tenham os seus familiares desaparecidos, não desistam e contem com a Polícia Civil. Claro. Saibam e exijam que tem que começar o boletim. Você quer também deixar alguma mensagem, William, para as pessoas que estão na busca dos seus? Eu queria dizer que a Polícia Civil está trabalhando. A Polícia Civil está trabalhando, é uma situação muito grave e nós estamos olhando para isso com profissionalismo, com cautela, como deve ser feito. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu ouvi até alguns comentários assim, nossa, mas eu não sabia nem que alguém ia atrás. Eu falava, não, nós vamos atrás sim. Pode ter certeza. É lógico. Muito obrigado, doutora, minha amiga querida, muito obrigado. É um prazer te conhecer. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente já tem que pegar outro tema logo para a gente falar, ou os outros crimes todos que você sempre brilhantemente está ali resolvendo. Eu estou à disposição. Prazer estarmos juntos. Prazer todo meu. E até daqui a pouco, com certeza. Até daqui a pouco, com certeza. Um abraço para todos. Nós aqui.